No ano de 2000, o The Economist dizia que a África era o continente sem esperança. Segundo eles, o novo milênio trouxe mais desastres do que esperança para a África. Felizmente, eles estavam errados, e nos 20 anos desde essa análise, muita coisa mudou. Hoje vemos esperança final, pois nos últimos 20 anos, o PIB da África subsaariana triplicou e a renda média quase dobrou. As taxas de mortalidade infantil reduziram para quase metade e as taxas de alfabetização aumentaram. Só esses dados animadores já merecem o like nesse vídeo. Para entender o que aconteceu na África nos últimos 20 anos, precisamos relembrar de dois acontecimentos históricos: a queda do Muro de Berlim e da União Soviética. A União Soviética protegia e bancava muitas ditaduras na África. Porém, logo após sua queda, o continente seguiu em direção ao liberalismo. O índice de liberdade econômica subiu de 5,1 para 6,1 de 10, desde 1996. A África pode ser o continente mais pobre do mundo, mas não é mais um continente sem esperança, conforme analisado pelo The Economist. No entanto, desde a queda da União Soviética, existe uma outra nação que está alinhada com a África: a China. Com a crescente influência da China na África, cresce também a desconfiança. Fala galera, aqui é o Thales do canal Elementar e se tu é novo por aqui, a gente fala sobre negócios e empreendedorismo para te ajudar a entrar nesse mundo. Então, se tu gosta desse tipo de assunto e quer fazer alguma coisa, te inscreve aqui nesse canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que a gente faz aqui. A China vem investindo pesado em infraestrutura em países africanos. Alguns desses investimentos são duas linhas ferroviárias, uma na Nigéria e outra na Etiópia, que juntas somam 16,5 bilhões de dólares, e a zona econômica de 11 bilhões de dólares que está sendo desenvolvida na Tanzânia. Esses são somente alguns dos projetos chineses, mas existem centenas de outros. Uns dizem estar animados com essas infraestruturas financiadas pela China. Outros a acusam de fazer pressões políticas para influenciar os países africanos, também chamado de neocolonialismo. A China emprestou dinheiro para a África construir esses trens, barragens e outras estruturas no continente, alegadamente para comprar aliados políticos. Mas por que não pedir dinheiro emprestado ao Banco Mundial ou algum outro país? Bem, diferentemente do Banco Mundial ou os Estados Unidos, por exemplo, a China, além de possuir juros menores, não se importa se existem problemas de direitos humanos, dívidas passadas ou eleições democráticas no país. Isso não faz com que os empréstimos sejam pagos com mais tranquilidade, tanto que a China Africa Research Initiative constatou 17 países africanos potencialmente sem condições de pagar os empréstimos. A China, na verdade, não está muito preocupada em receber esse dinheiro de volta, pois é provável que considere tudo isso como um investimento para futuramente ter mais infraestrutura na hora de explorar esses recursos naturais. Recursos naturais, aliás, que podem ser utilizados na hora de quitar as dívidas. Em 2009, a China se tornou o maior parceiro comercial da África, passando os Estados Unidos. Conforme comentamos no vídeo sobre o fim da produção na China, a era do crescimento econômico chinês de mais de 10% ao ano já era. Logo, o país pode estar olhando para outros continentes a fim de terceirizar sua própria produção. A China não é mais a fábrica de mão de obra barata que era há 10 ou 20 anos atrás, pois essa mão de obra se especializou e hoje fabrica produtos com maior qualidade. A competição na China é grande, fazendo com que não seja tão interessante assim abrir um negócio lá. E é por isso que algumas fábricas de manufatura chinesa estão montando operações na África. A África é como se fosse a China dos anos 70 e 80, onde era possível fazer uma fortuna abrindo um negócio. Mas nem tudo são flores. Irene Yuan Sun, autora de um livro sobre investimentos chineses na África, diz que, embora empregos sejam criados, isso pode resultar em degradação ecológica e atrito com algumas comunidades africanas. Algumas ações desses empresários são importantes. Nem tudo é bom, nem tudo é ruim, mas precisamos prestar atenção. É importante ressaltar que a liberdade econômica atraiu empresas da China para a África pela facilidade em fazer negócios, somado à mão de obra barata, assim como aconteceu na China nos anos 80, 90 e 2000, quando empresas do mundo todo procuravam cada vez mais a China pela mão de obra barata.
A liberdade econômica por si só atrai investimentos, gera empregos e melhora a qualidade de vida. Com a especialização do trabalho e aumento da infraestrutura na China, a principal característica chinesa das décadas passadas de mão de obra barata deixou de ser tão atrativo. O avanço econômico no país elevou o salário médio do chinês, onde antes o país era conhecido por grandes produções de produtos simples, de baixa qualidade. Hoje temos um país tecnológico com qualidade de ponta. O avanço econômico no país elevou o salário médio do chinês. Onde antes o país era conhecido por grandes produções de produtos simples de baixa qualidade, hoje temos um país tecnológico com qualidade de ponta. Esse movimento levanta a questão se vale a pena para fabricantes levarem sua produção para a China, visto que se o custo de produção for mais alto, talvez seja mais interessante manter no próprio país. Além disso, a China provou ser um país que não se importava muito com direitos humanos, e isso ficou cada vez mais evidente à medida em que o tempo passava, fazendo com que o restante do mundo visse a China com outros olhos. Com a criação de um novo acordo de livre comércio no continente, essas políticas de liberalização econômica terão um efeito positivo na próxima década. Em 1º de julho de 2020, a área de livre comércio continental africana foi totalmente implementada e promete crescer a economia do continente inteiro. Claro, não existe garantia. Alguns governos podem impor barreiras que proíbam o comércio, fechem fronteiras ou intervenham mais em suas economias, colocando em xeque todo o acordo. Mas independente disso, essa é uma excelente ação, uma vez que as Nações Unidas estimaram que esse acordo poderia aumentar o comércio dentro do continente africano de 15% a 25% até 2040. Existem inúmeras discussões e posições sobre a relação África-China. Embora haja muita coesão, o pensamento geral é medo. Mas enquanto a mídia e os políticos seguem no pensamento de neocolonialismo, existem investidores que estão tirando proveito do crescimento de infraestrutura da África para produzir bens e gerar empregos. A PVH é uma companhia de vestuário com várias marcas no portfólio, dentre elas Tommy Hilfiger e Calvin Klein, que já é o maior empregador do Parque Industrial Hawassa, na Etiópia. Claro, essa investida e a consequente geração de muitos empregos não seria possível sem as ferrovias, estradas e usinas que a China construiu na Etiópia. E esse é o outro lado de toda a investida da China. A história mostra que a industrialização, começando em produtos baratos de fabricação leve, evoluindo aos poucos para produtos tecnicamente sofisticados, é uma maneira de se desenvolver rapidamente. Japão, Coreia do Sul e China passaram por esse processo. Agora o governo da Etiópia espera crescer dessa maneira, mudando de Made in China para Made in Ethiopia. Essencialmente, o que a China quer? Ganhar influência política para poder controlar melhor as decisões que favorecem ela, enquanto ganha dinheiro fazendo investimentos a longo prazo. Para a China isso é uma relação ganha-ganha. Mas o mundo desconfia de tudo que a China faz, e com razão. Afinal, de acordo com o The Economist, os países africanos podem receber mais ajuda econômica se votarem de acordo com os interesses da China na Assembleia Geral das Nações Unidas. A reportagem mostra que o A-Data, um projeto que mantém os registros de ajuda econômica oficiais, descobriu que se um país subisse a proporção de vezes em que votava de acordo com a China em 10%, ganhava um aumento na ajuda econômica de 86%. A China não está na África à toa, e o mundo não está preocupado com isso à toa. Um fator histórico preocupante que corrobora com essa teoria é que ninguém entra na África com somente boas intenções. Toda a ideia de estabelecer uma estrutura de poder sobre outros estados menos desenvolvidos com o propósito de usufruir dos recursos naturais e usar sua força de trabalho não é nova. Afinal, a Europa vem fazendo isso desde o século XV e é conhecido como colonialismo. Os motivos por trás das potências europeias expandindo seu território para as nações menos desenvolvidas nos séculos XV a XX foram estranhamente semelhantes às motivações por trás da crescente influência da China na África. Agora, essas mesmas nações que praticaram colonialismo com a África acusam a China de fazer o mesmo. Mas algumas análises concluem que a estratégia de crescimento rápido que deu certo na China pode não funcionar na África, pois as políticas de propriedade privada são muito diferentes. Na China, o governo tem o direito de pegar qualquer terreno para si, independente se está sendo utilizado ou não,
e fazer o que quiser com ele. Se um governo municipal, provincial ou nacional da China deseja transformar grandes lotes de terra em zonas econômicas ou aeroportos, há pouco ou nada a ser feito. Na África, não é bem assim. Dada a história colonial e a estrutura das tribos que muitos países africanos têm, muitos deles não se baseiam tanto na organização do Estado e cidades, mas na propriedade da terra dividida entre diferentes famílias e diferentes tribos. Isso determina como o desenvolvimento urbano ocorre, porque é necessário conversar com os proprietários de terras antes de qualquer mudança. Então, quem será que está certo nessa história toda? Bom, essa talvez seja mais uma daquelas perguntas que a gente não sabe a resposta. Na verdade, tudo se resume à análise dos fatos. Além disso, se a gente for a fundo para tentar compreender tudo o que está acontecendo nessa relação África-China, primeiramente a gente vai ficar confuso com tanta informação e depois a gente vai encontrar muita opinião formada em cima dos fatos. E foi exatamente o que você viu aqui nesse vídeo, opiniões de todos os lados. Talvez a resposta para essa pergunta seja a mais clichê, óbvia e fácil possível. Somente o tempo dirá. O que tu acha que vai acontecer? Tu acredita que a China tem segundas intenções na África? A gente já fez outro vídeo falando sobre a China e como muitas empresas estão tirando a produção de lá e muitos países estão oferecendo incentivos para suas empresas produzirem localmente. Confere aqui na tela ou na descrição. Se tu está buscando uma maneira de mudar de vida e desenhar um novo futuro para ti, a gente tem uma série de vídeos práticos aqui sobre as profissões que estão em alta no mercado hoje. Mesmo em tempos de crise, hein? Que não precisam de anos de ensino ou então diploma. Confere também aqui na tela ou na descrição. Por esse vídeo é isso, compartilha ele com um amigo teu e comenta aqui embaixo o que tu achou. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.